paz, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar a palavra, eu quero compartilhar. Eu queria que o profeta mesmo estivesse compartilhando aqui, mas ele não pôde vir, que a esposa ficou doente. Aumentar o meu volume, pediram aí. E ontem o Rômulo, quem conhece o Rômulo aqui? O Rômulo, ele teve uma visão aqui muito poderosa. Ele disse que eu vou falar do jeito que eu lembro, tá? Ele foi um pouco mais longa a conversa que ele teve comigo. Mas ele disse que os irmãos traziam, ele via aqui os irmãos trazendo muitos sacos de sementes. Era como milho, era milho, né? Sacos de milho. E aí os pastores vinham aqui e começavam a pegar os milhos. E quando eles pegavam os milhos, esses milhos se transformavam em uvas. E aí ele perguntou para o Senhor: Senhor, o que significa isso? Eu não estou entendendo. E aí Deus disse para ele que esse semestre, não será apenas uma grande colheita, mas será uma colheita com alegria. Porque a uva fala de alegria. Então, eu creio nisso, testificou no meu espírito, eu creio que do pastor também, porque ele pediu para eu compartilhar, em nome de Jesus, amém? Então se prepare, irmão, para um semestre de alegria e de colheita, amém? Aleluia, irmãos. Bom, orar, né, para Deus me dar a graça de falar aquilo que Ele tem falado ao meu coração aqui nessa palavra, porque eu de mim não tenho nada para oferecer, mas o Senhor através de mim, Ele pode muitas coisas, amém? Senhor Jesus, eu quero orar, Deus, por essa palavra, quero orar, Deus, para cada irmão aqui, que haja um espírito de revelação nesse lugar, que haja, Senhor, compreensão, que haja, Deus, oh Deus, um coração voltado para aquilo que o Senhor deseja fazer através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, irmão. Então a minha palavra vai falar que a unção pode ser multiplicada. Segura aqui mesmo. Está falhando. Aí falaram que tem uma posição certa de segurar o microfone para não falhar. Trocar o microfone? Qualquer um? Verde. Amém. Primeira. Aleluia. Amém, irmãos? Então, nós estamos falando aqui desde ontem, né, que nós somos abençoados. A pastora Soraya, uma palavra poderosa, estava nos lembrando que nós somos abençoados. Diga assim: eu sou abençoado. Irmão, bênção, a palavra abençoar é liberar para prosperar. Quando Deus te abençoa, Ele está liberando você para ser exitoso, para fazer algo exitoso. E aí o pastor Neto estava nos falando do propósito, e essa bênção que é liberada nas nossas vidas, irmãos, ela está conectada com o propósito que Deus tem para nós. Mas, para nós cumprirmos esse propósito, nós precisamos de algo que nós chamamos de unção. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: unção. Unção, irmão. Tem muitas pessoas aqui na igreja que elas não aceitam o propósito, elas não se entregam para o propósito, aleluia. Para o propósito. Tem muitos que até aceitaram o propósito, mas não estão fluindo no propósito. Por quê? Porque eles estão olhando para si mesmo. Irmão, quero te dizer uma coisa: a obra de Deus não tem nada a ver com você no sentido de fazer alguma coisa. Mas a única coisa, como o pastor Neto falou aqui com propriedade, que palavra também do pastor Neto, né? Que elegância de palavra, né? Muito elegante a palavra dele, eu amei. Achei elegante. A minha não vai ser tão elegante. Mas o propósito, para ele ser cumprido através de nós precisamos da capacitação do Senhor.
Não basta apenas o desejo, não basta apenas nós compreendermos, não basta apenas nós decidirmos, nós precisamos da unção, a unção, a unção. Por quê? Porque a obra que está sendo feita através de nós é uma obra sobrenatural. É uma obra que não tem nada a ver com o poder que tem dentro de você no sentido natural. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Amém? E quando nós falamos de unção, nós estamos falando de sermos cheios do Espírito. Diga amém. Amém. Nós falamos de nós sermos cheios. Então nós precisamos viver uma vida de ser cheios, de manifestar, de expressar o Espírito que habita dentro de nós. Amém? Então assim, antigamente o Espírito estava conosco, mas agora Ele está em nós, em nós, em nós. Deixa eu achar aqui o versículo, que está uma bagunça aqui em minhas anotações. Irmãos, Ezequiel 47, de 1 a 7 primeiro. Então nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos estar como que carregados do Espírito. Por quê? Porque o Espírito, irmão, eu vou tentar te dar alguns exemplos aqui, algumas ilustrações para você compreender. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de mim. E por causa dessa habitação, Deus então estava fora, Ele veio, me convenceu, então o Espírito Santo que convence do juízo, do pecado, eu aceitei o Senhor, e aí o Senhor veio fazer morada dentro de mim, Ele veio morar dentro de mim, e agora Ele está aí, Ele não vai sair daí, amém? Não tem nada que você possa fazer, que vai fazer com que o Espírito saia de você. Então você agora está capacitado para cumprir as obras, para fazer a obra de Deus, amém? Então a Bíblia diz que você não foi salvo pelas obras, mas foi salvo para as boas obras. Presta atenção, Deus não te salvou porque você fez alguma coisa, foi presente de Deus, foi graça de Deus, mas é para um propósito, para as boas obras. Para as boas obras. Então imagina que você fosse um celular. Aleluia. Já pensou? Os irmãos iam adorar, né? Ser um celular. Já dorme com o celular, acorda com o celular. Se fosse um celular então. Imagina que você fosse um celular. Você preferia ser E agora? Fala um celular bem ruim aí. Um Nokia daqueles bem velhinho, blocão, ou você preferia ser um iPhone 17 Pro? Quem preferia ser um Nokia aqui? Quem preferia ser um iPhone? Ué, tem gente que não quer ser nada. Fala, pastor, que esse negócio de ser celular, para com isso. Presta atenção. Presta atenção. Se você fosse um celular, quero te falar uma coisa, você seria um iPhone 548, 999, 1 milhão. Sabe, não há comparação, meu irmão, você precisa sair daqui hoje entendendo quem você é em Cristo Jesus. Como o pastor Neto falou aqui, a sua identidade, Deus te salvou e te capacitou, e Ele te dá o poder, a unção para fazer algo poderoso. Mas por que muitas vezes nós não experimentamos ainda algo poderoso? Jesus falou que nós faríamos obras maiores que Ele fez. Porque às vezes nós não lembramos que precisamos da unção para fazer isso. Projeta para mim, já está aqui, né? Então, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o
oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual, espera aí que eu não podia passar. Aí, pode ir. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Pode ir mais. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Tá bom aqui. Irmãos, olha só. Põe João 7,37 para nós lermos. Então eu vim aqui hoje para falar para você que a unção pode ser multiplicada na sua vida. Nós estamos falando de multiplicação e a unção ela pode e vai ser multiplicada na sua vida. Jesus um dia disse para uma mulher, falou assim, pode ir mais para frente. Tá bom. Se alguém tem sede de mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mais um. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então veja só, Jesus falou, se você beber da água que eu te der, você bebe um pouquinho, e Ele multiplica essa água em um rio de água viva que sai de dentro de você. Presta atenção, irmão, você não é o rio sai de dentro de você. Lembra Ezequiel dizia assim, as águas saíam diante do trono, da onde que saía? Do tabernáculo, Volta lá para a gente ver. Fugiu a palavra. Do templo. Irmão, quem é o templo hoje? Nós somos o templo. E aí, esse versículo é muito poderoso, porque eu vou falar de maneira mais fácil de nós entendermos. Fala que as águas saíam em direção ao Mar Morto. E quando ela saía do templo, as águas davam nos tornozelos. Mas à medida que o profeta ia indo, a pessoa que estava lá com a trena de medir, ia se afastando do templo, ele ia medindo e a água estava cada vez mais alta. Fala que ele foi mais 1000 côvados, a água estava nos lombos. E aí chegou um momento que ele não tinha mais como controlar. O rio era tão grande, era uma correnteza que só dava para sair, atravessar a nado. Sabe, irmãos, isso mostra algo poderoso na minha vida e na sua vida. Esse rio, ele se torna mais forte, mais intenso, quanto mais próximo das necessidades nós estamos. Fala que o Mar Morto, fala de morte. Não havia vida, não há vida nesse mar. Mas a Bíblia diz que um dia as águas que saem do trono vão desembocar lá no Mar Morto. E esse rio vai se transformar em água doce. Eu não sei se você sabe, o Mar Morto tem uma água tão salgada, que você não consegue afundar nele. Você boia. Lá em Caldas Novas tem um fake, né? Uma piscina lá, sabor Mar Morto. Você entra e não afunda, mas
Arde que é um diabo, né? Você entra lá com um machucadinho, você está lascado. Mas é interessante porque você não afunda. Por quê? Porque não tem vida nesse. Mas a Bíblia diz que quando as águas que saem do trono, esse rio chega lá, ele gera vida e faz as águas ficarem doces. Irmãos, presta atenção no que Deus está dizendo aqui. A unção de Deus vai se manifestar nas nossas vidas, quanto mais você estiver próximo da necessidade, das pessoas que estão necessitadas, das pessoas que estão no mundo. O mundo é o mar morto. Então nós estamos aqui na igreja bebendo dessa água que Jesus nos dá. Nós estamos aqui diante do trono nos capacitando, nos preparando para que essa unção, esse poder de Deus seja multiplicado nas nossas vidas, mas esse poder ele vai fluir de forma poderosa lá no mundo, lá com as pessoas que estão necessitadas. Diga amém. Sabe? E aí, ontem, Deus falou demais comigo aqui, quando a pastora estava ministrando, que ela estava falando de 3 homens que receberam a promessa de Deus. E foi muito interessante, porque quando ela falava de Adão, Deus falou o que para ele? Deus abençoou, disse, sede fecundo e multiplicai, enchei a terra. Quando depois falou com Noé, para Noé Deus também falou, a Bíblia diz que Deus abençoou, sede fecundos, povoai a terra. Mas para Abraão, a promessa, pastor, foi um pouco ampliada. Para Abraão, a Bíblia diz que Deus falou, eu te abençoarei, eu te multiplicarei. E ele falou, sê tu uma bênção. Então, Deus estava como que dizendo, Abraão, eu não só te abençoei, mas agora eu quero dizer que você é a bênção. E é muito interessante, irmãos, porque a Bíblia, ela dá base para nós entendermos que a mesma promessa que foi feita para Abraão, foi feita para nós também. Projeta para mim, eu quero ler isso aqui. Está lá em... Aleluia. Vamos achar. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Gálatas 3:5. Aleluia. Deus é aquele, pois, que vos concede o Espírito que operar milagres entre vós, porém o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Vamos mais um aí, não era esse não. Será que eu anotei errado? E o caso é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Coloca no versículo 14 agora. Aleluia. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Versículo 29. Para você não ter dúvida que a promessa que foi feita para Abraão é feita para você. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu daria um glória a Deus mais forte. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz o seguinte, a bênção, você é abençoado. Diga aí para o seu irmão, você é abençoado.
Mas olha só, a pastora contou uma história muito interessante ontem. Quem estava aqui? Da vizinha. E eu fiquei pensando na vizinha. Quem estava aqui que gostaria de ter uma vizinha igual aquela? Pois é, irmão, você precisa ter revelação da parte de Deus. Você precisa desejar ser a vizinha. Ser o vizinho que abençoa. Presta atenção, Deus já liberou na sua vida toda sorte de bênçãos, para que você seja uma bênção. Eu não estou falando que pelo fato de você ser uma bênção, você não vai ser abençoado. Mas irmão, muda a chave da sua cabeça. Nós fomos conquistados por Cristo, para sermos uma bênção na vida das pessoas. Para nós, a Bíblia diz que um dia vai chegar que o conhecimento e a glória de Deus vai tomar toda a terra. Agora você acha que como que Deus vai fazer isso? A glória de Deus vai ser tomada, a terra vai ser tomada pelo conhecimento, pela glória de Deus, por onde? De que forma? Fala assim, através de mim. Irmãos, quando nós alcançarmos uma multidão de homens e mulheres para o Senhor Jesus, a igreja, irmão, a igreja, ela não cresce em número, sabia? Ela se multiplica em Cristo. A gente costuma contar quantos membros nós temos, mas eu quero te falar que cada vez que a igreja chega a 500, chega a 1000, é Cristo que está crescendo, é um só. Não passa de um, nós somos um. Então, irmãos, a glória de Deus, ela vai cobrir a terra, quando a igreja for de um tamanho tal, que vai cobrir a terra toda. E a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus é através dos filhos, porque tem um outro versículo que diz que os céus aguardam, os céus desejam. Cadê? Onde está isso? Mas eu sei o versículo, é que eu estou querendo lembrar aqui para projetar. Aguardam com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você é filho de Deus? Os céus aguardam com ardente expectativa a sua manifestação. Romanos 8,19, está marcado aqui, ó, pastor. É que está uma bagunça meu esboço, ó. Não estou brincando, não. É que Deus foi falando, o difícil foi colocar em ordem. Na verdade, eu nem sei se é essa a ordem que Deus quer que eu fale. Não deu tempo, glória a Deus. Mas você vai entender, em nome de Jesus. Aí, ó, ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Revelação, irmão. Tem uma foto que eu pedi para vamos ver se vai dar para ver, eu não sei se a qualidade está boa. Irmãos, ó, Deus disse que de dentro de você fluiriam rios de água viva. Presta atenção, para que precisa de um rio? O rio é um lugar que aonde ele passa, ele gera vida. Aonde ele passa, ele gera vida. Isso aqui, está vendo isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Não, é o Egito. É o Egito. O Nilo, põe a outra foto. O Nilo, ó, tá vendo o Nilo aqui, ó? Esse é o Nilo, ó. Ó. O resto aqui é a vida que esse rio gera. Por quê? Porque aqui é deserto, ali é deserto, aqui é deserto. Então a população conseguiu se desenvolver em volta do rio. Eu só trouxe isso aqui para mostrar que o rio é aquilo que traz vida. Vida. Sabe, irmãos, um filho de Deus, aonde ele passa, ele precisa deixar um rastro de vida. Aonde você vai, irmão, precisa se manifestar a vida, a vida. Irmão, outra coisa,
Assim, você precisa compreender, a obra de Deus é feita através da unção que está em você. A unção que é do Espírito, você não tem poder para fazer nada. Você não tem poder para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Quando você vai e prega uma palavra para alguma pessoa, você precisa crer que o Espírito Santo está falando através de você. E quando você crê nisso, aí alguma coisa acontece e o milagre acontece. A mesma coisa quando nós estamos na igreja, irmãos, nós não transformamos ninguém, mas a unção de Deus transforma qualquer criatura. Qualquer. Então, irmão, presta atenção, nós precisamos do quê? De estarmos cheios dessa unção, para que a gente consiga fazer a obra de Deus com êxito. Então tem muita gente que se frustra com a obra de Deus, porque ele tenta fazer sem unção. E eu vou te falar, o diabo vai tentar, vai te levar a viver, fazer, trabalhar sem unção. Vai colocar preguiça, vai colocar desânimo. E aí é um círculo vicioso. Você não busca o poder de Deus, você não se conecta na fonte. E aí, a obra que você faz é natural. Irmão, eu vou te falar, tem gente que multiplica a célula de forma natural. Tem gente que discipula de forma natural. E aí, sabe o que acontece? Ele fica frustrado. Mas, quando você compreende que você de você mesmo, você não pode fazer nada, que você precisa da unção, que você precisa do poder de Deus, você entende que através de você, qualquer coisa pode ser feita. Porque Deus não é Deus do impossível, Deus não é o Deus do milagre. Agora, Deus, ele não faz milagre, irmão, se não for através de um filho dele. Amém? E aí eu perguntei para vocês, que vocês preferem ser um iPhone ou um Nokia? E aí, irmão, por quê? Porque o iPhone é um telefone poderoso, amém? Eu sei que você fala, pastor, você só fala mal do iPhone e agora está falando bem? Não, eu não falo mal do iPhone, eu falo mal de quem não tem dinheiro para comprar iPhone e compra iPhone. Que é burro. Mas o iPhone precisa ter bateria para funcionar, não precisa? Agora, veja bem, imagina você ter um iPhone, quem queria ter um iPhone aqui? Quem não queria? Não, mas se der para você de graça, você não quer? De graça? Não, mas pensa, você ganhar um iPhone e guardar ele na gaveta? Psh, presta atenção. Vamos dar outro exemplo então, já que o iPhone está tão... Vamos supor que você fosse um carro. Você preferia ser um Corsinha velho ou um BYD Song Pro Plus, Song Plus? Qual que você preferia? Presta atenção, irmão, mas o que adiantaria você ser um carro e ficar estacionado na garagem? Então é isso que acontece com a maioria dos cristãos. Você é um Song Plus Pro, você é uma Ferrari, você é uma Porsche, mas está parado na garagem. E aí, irmão, Deus quer fazer o que Ele fez em volta do Nilo lá, com o mundo todo, com a terra toda. Shhh, olha para mim aqui. E assim, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos compreender. Sabe por que você às vezes fica na garagem? Porque você olha para você mesmo. Porque você olha para você e fala, eu não tenho capacidade. Ah, eu sou envergonhado. Ah, eu sou tímido. Ah, eu briguei com a minha esposa. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas, compreenda, Deus te fez filho.
Olha só o que Deus falou: você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Só que você precisa ser treinado, você precisa ser ensinado através da palavra de Deus. Para quê? Para que você comece a agir que nem Deus. Porque se você não age como Deus, se você não tem um caráter como o de Deus, e Deus começa a liberar muito poder através da sua vida, você vai ser prejudicado, você vai ter problema. Então Deus não quer isso. Então uma das formas, né, que nós vamos falar aqui, deixa eu ver se não tem mais nada aqui para... Então, nós somos habitação permanente de Deus. Essa é a capacitação de Deus. É como se você recebesse agora um chip lá da Apple. Você agora é um iPhone, porque tem um chip, você é filho. Amém, irmão? Só para você compreender, em nome de Jesus. E aqui eu só abri um parêntese, porque Deus falou algo comigo aqui de manhã. Tem gente, pastor, que é iPhone, mas está usando capinha de Nokia, velho. Sabe, irmãos, te falar uma coisa: você é filho de Deus, você é rei, sacerdote, você é príncipe, você é princesa, jovem, vocês são príncipes, princesas. Você é um iPhone 48. Por que que você fica usando capinha de Nokia? Irmão, cristão se veste que nem cristão. Cristão fala como cristão. Estava ouvindo esses dias um homem de Deus falando que antigamente era muito fácil você identificar um cristão, porque o cristão era diferente. Ele usava terno, gravata, as mulheres saia comprida, andava sempre com a Bíblia na mão. Irmãos, desde ontem eu tomei uma decisão: se você me vê sem Bíblia aqui no culto, pode chamar minha atenção. Aleluia. Vou vir sem Bíblia e nos cultos sem celular. Não, sem Bíblia não, com Bíblia e sem celular. O celular vai ficar lá na minha sala. Diga amém. Amém. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ser instrumentos úteis na mão de Deus. E para isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que a unção flua. Então é assim, irmãos, nós recebemos sempre do que é maior. Deus é como se fosse o carregador de bateria de uma fonte inesgotável. Ele é a usina hidrelétrica das galáxias. Diga amém. Não falta energia para Deus, não falta poder em Deus, não falta unção em Deus, mas nós somos como baterias pequenas. E nós vamos lá na presença de Deus, nos conectamos, nos enchemos, e aí nós estamos preparados para multiplicar aquilo que recebemos da parte de Deus. Presta atenção, mas precisa ir primeiro lá. Deus estabeleceu que fosse dessa forma. E para nós multiplicarmos a unção, Deus estabeleceu uma forma de fazer. Não é do jeito que você acha. Não é do jeito que talvez você pense. Mas é de uma forma que Deus estabeleceu. Existe uma maneira de nós multiplicarmos a unção que foi liberada já na nossa vida. Então a primeira coisa, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Diga amém. O batismo no Espírito Santo é como se fosse aquela carga inicial. Primeira vez. Irmão, eu quero, você que não é batizado no Espírito Santo, que não ora em línguas, eu quero te incentivar, eu quero desafiar você a buscar isso da parte de Deus. Irmão, faz toda a diferença ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que o dom de línguas é para edificação própria. Eu quero te falar que quem não é batizado no Espírito Santo, ele tem muitas dificuldades, porque é uma ferramenta que Deus deu para mim e para você. E você, criatura maravilhosa, que já é batizado no Espírito Santo, que ora em língua, ore em línguas. Ore todo dia. Tira lá, investe pelo menos 5 minutos, 10 minutos para orar em línguas. Por quê? Porque senão o dom não vai fazer efeito nenhum em você. Aleluia. Mas olha,
Deus então é como uma grande fonte. Vamos supor que Deus é a hidrelétrica, lá sai 13.800 volts de Deus. Aleluia. E aí nós nos conectamos, mas nós somos aquela fonte de 380 volts, 220 volts. Presta atenção, irmão. A energia elétrica é assim, sempre flui do maior para o menor. Tudo, calor flui do mais quente para o mais frio. A água flui da onde está cheio para onde está vazio. E é assim que nós somos, é assim que nós funcionamos. Então quando conectamos com Deus, nós recebemos a carga e estamos prontos para liberar. Você sabe que quando nós reunimos aqui, depois eu vou mostrar uma outra ilustração, nós recebemos também uns dos outros. Quem está com 380 passa para quem está com 220, e ele vai sendo cheio, e a ideia aqui é que todos ficassem equalizados, todo mundo igual. Só que aí, nós funcionaríamos como uma grande bateria. Projeta aí. Sabe como funciona a bateria de carro elétrico? São várias baterias ligadas uma na outra. Aí, ó. Está vendo? São várias baterias ligadas uma na outra. Para gerar uma energia maior, para gerar uma voltagem maior. E aí, se você pega um carro, eu não sei se você sabe, se você pega a bateria de um carro e liga numa casa, é claro que não é direto assim, você consegue alimentar a casa. A bateria do celular, se você pegar um celular carregado e ligar num celular descarregado, ele carrega o celular que está descarregado, sabia disso? É assim que funcionam aquelas fontes. E é assim que funciona a nossa vida na igreja. Nós somos cheios do Espírito. Mas presta atenção, irmão, onde eu quero chegar aqui. Nós precisamos sempre voltar para Deus para nos carregar, para nos encher. E aí eu vou falar de uma forma. Pode tirar a foto. Qual as formas para nós multiplicarmos? A primeira coisa é fome da palavra de Deus. Projeta para mim Mateus 13, 12. Aleluia. Tem a meia-noite, pastor? Culpa do neto, né? Se o neto autorizar, aí... Irmãos, olha, presta atenção nessa aí. Fome da palavra de Deus. Fala aí para a pessoa toda, fome da palavra de Deus. Fome. Você precisa ser faminto. Você precisa ser faminto pela palavra. Olha nos meus olhos aqui, ó, os meus olhos castanhos esverdeados. Você precisa ser faminto pela palavra. Por quê? Porque a palavra é alimento para mim e para você. A palavra, na verdade, ela vai dar direção, ela vai nos fazer mais parecidos com Cristo, ela vai nos adaptar para nós podermos fluir o máximo de unção possível. Mas olha só o que Mateus fala aqui. É isso, espera aí. 13, 12. É esse mesmo? Amém. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pode ir. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Irmão, deixa eu falar para você, tem muita gente que ainda não foi curada, porque não ama a palavra, porque não tem fome da palavra. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, se você ouvir minha palavra, e entrar por um ouvido e sair pelo outro, se você vê, mas não enxergar, não perceber com o coração, você não vai ser curado. E essa palavra curado aqui no original é muito poderosa, porque fala de ser
perfeito. Uma das traduções dela é de ser perfeito. Continua. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. Não vai dar tempo da gente falar da parábola do semeador, até gostaria, mas presta atenção. Aí ele começa a falar da terra boa, da terra que é cheia de pedras, da beira do caminho, e da pedra que é cheia de espinhos. Amém, irmãos? Então olha só, o que Deus está fazendo aqui, o que está relacionando o desejo de absorver a palavra, de ouvir a palavra e querer colocá-la em prática, de querer entender a palavra, de ter desejo por ter revelação na palavra. Mas não tem como você viver tudo isso só no domingo aqui ouvindo a pregação. Você precisa investir tempo, você precisa gastar tempo. Só, pastor, eu não tenho tempo. Você tem o mesmo tempo que eu, 24 horas por dia, o mesmo tempo que todo mundo, mas presta atenção, para nós termos unção nas nossas vidas, nós precisamos gastar tempo com a palavra, nós precisamos ser apaixonados pela palavra, nós precisamos desejar entender a palavra, nós precisamos saber o que Deus diz na palavra. Palavra, irmão, você precisa ser viciado na palavra. Cada vez que você vai para a palavra, é como se você estivesse plugando o iPhone na tomada, está carregando, está sendo preparado, está sendo capacitado para fluir na unção. Diga amém. Minha boca está seca demais. Segunda coisa, unidade. Projeta para mim Atos 5:12. Aleluia. Enquanto ele projeta, fala aí para a pessoa que está do céu, você faz parte de um corpo. Irmãos, a Bíblia diz, fala de ceia, mas eu creio que isso está falando também de algo de unidade. Fala que muitos estão doentes no nosso meio, e uns até dormem por falta de discernir o corpo. Eu creio que isso fala de unidade. Irmãos, quando nós andarmos em perfeita unidade, nós não vamos ter doente no nosso meio. Nós vamos viver milagres poderosos, milagres que nós nem acreditamos. Por quê? Porque a unidade é nós vivermos todos focados na mesma coisa, falarmos a mesma coisa, termos o mesmo propósito. O diabo, ele adora destruir a unidade com picuinha. É irmão chateado com outro irmão, é irmão que está emburrado com o outro. O Senhor disse uma vez que casa dividida não prospera, não subsiste. Então, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus, se você está magoado com alguém, se você está chateado com alguém, resolve isso hoje. Vou te falar uma coisa, você não tem direito de ficar chateado com ninguém. Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Nem quero saber. Eu sei o que Jesus fez por você. Você não merecia nada, mas mesmo assim, Ele pagou um alto preço. Um alto preço. Então, irmãos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então aqui fala de um tempo que a igreja andava em unidade, falava que todos tinham as coisas em comum. Os irmãos tremem de medo quando fala que tudo era comum, né? Fala, eu vou ter que dividir meu dinheiro com aquele irmão lá que não paga a minha conta. Não, irmãos, não é isso, não. Mas fala de ter tudo em comum. Eu sei do problema do Edson, o Edson sabe do meu problema, e eu ajudo ele nas necessidades dele. Eu sei da alegria do Rodrigo, e eu comemoro as alegrias do Rodrigo como se fossem minhas conquistas. Amém? Você ter tudo em comum, e se precisar de dinheiro também, a gente vai dar um jeito, como corpo.
Amém, irmãos? Nós precisamos viver como corpo. Agora, nem vindo no culto, às vezes o irmão vem. Nem congregar o irmão congrega. Os céus estão com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos congregar, nós precisamos ser corpo, nós estamos aqui para aprender a andar em unidade. E aí, como aquela bateria que eu mostrei, eu não sei se você sabe, se uma daquelas baterias lá tiver com problema, o conjunto todo perde a capacidade. Sabia que a unção da igreja de Itaquera depende da sua unção individual? Quando a sua unção individual for full, máxima, 100%, nós vamos viver algo poderoso aqui. Fala, pastor, você já está colocando peso? Não, meu irmão, não quero te colocar peso, não. Eu quero que você experimente o poder de Deus na sua vida. Eu quero que você experimente os milagres de Deus na sua vida. Olha só, vai juntando aí. Eu me encho da palavra, sou cheio da palavra, ando em unidade com os irmãos, vou lá para o Mar Morto, vou lá para o mundo, e eu vejo os milagres de Deus acontecer. Sabe, irmãos, quando nós vamos para aí, os irmãos fizeram as casas 91 aí, muitos tiveram várias experiências. Sabe por quê? Porque quando a gente está aqui na igreja, tem uma diferençazinha de voltagem, né? Uns estão em 380, outros estão em 220, outros em 110. Então tem uma troca, tem uma transferência. Mas lá no mundo, está todo mundo em zero. E aí pensa, você chega lá com potência de Deus máxima. Os milagres acontecem. Às vezes nós não vemos muitos milagres aqui no nosso meio, por quê? Porque aqui não é o lugar de acontecer milagre, milagre é lá fora. Desculpa, deixa eu reformular essa frase, está totalmente errada. Mas o que eu quero dizer é que quando nós estamos reunidos aqui, o poder de Deus, ele não vai operar tanto como opera lá fora. Não é assim no encontro, irmão. Fala a verdade. Lá no encontro você não é usado em palavras de conhecimento, você não é usado para liberar profecia, Deus não te leva a perceber coisas. Por quê? Porque lá está cheio de necessidade, está cheio de mar morto lá. Então olha só, Deus te fez uma arma poderosa. Para quê? Para gerar vida, como aquele rio que vai passando e vai gerando vida aonde ele passa. Agora você não pode se conformar em ser um cristão que esquenta o banco. Dentro de você tem um poder de transformação, um poder de bênção, porque você é uma bênção, porque Deus estabeleceu lá no Gênesis, e depois foi passando de geração em geração, e chegou até Abraão a promessa de que você é abençoado para abençoar, você é a bênção. E Deus ainda falou algo poderoso, Ele que falou que vai amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e abençoar aqueles que te abençoarem. Então, irmão, você está liberado para me abençoar, porque você vai ser grandemente abençoado. Pode abençoar que eu recebo, em nome de Jesus. Vamos lá, Atos 14, 8. Jesus, está travando tudo a língua aqui. Parecendo papagaio. Atos 14, 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, irmãos, veja só. Fome da palavra, unidade com o corpo e fé. Fé é um multiplicador, é um catalisador da unção de Deus. A Bíblia diz que esse homem, Paulo chegou lá e viu que tinha fé. Então esse homem meio que como que estava preparado para receber aquilo que está na vida de Paulo. Então a fé, ela funciona sempre
também para baixo, mas também funciona da sua vida para lá, porque tem muitas pessoas que são curadas com a sua fé, mas fé é um catalisador da unção. Vamos acelerar aqui. Adoração, quarto é adoração. Põe para mim Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, uma outra maneira de nós multiplicarmos a unção é adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando você adora o Senhor, você fica parecido com Ele. Tudo que você adora, você fica parecido. Tudo que você adora, contempla, você fica parecido. Deus nos fez para espelhar alguém. Deus não fez, sabia disso? Que Deus não te fez com vontade própria. Sabia disso? Deus não te fez para ser um iniciador de alguma coisa. Sabia disso? Nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. Não foi assim que Deus falou? Sede imagem e semelhança de Deus. Mas não era uma afirmação, era olha para mim, fica igual a mim, seja igual a mim. Contempla a Deus que você vai ficar igual a Ele. Presta atenção, irmão. Nós precisamos adorar o Senhor, e adorar não é cantar música. Adorar não é cantar música. Tem irmão que eu falo, irmão, você precisa orar. Ah, pastor, eu ouço louvor o dia inteiro. Tem ímpio que ouve louvor. E não acontece nada. Nós precisamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Quinta coisa que vai multiplicar a unção na sua vida, fala assim, oração. Atos 4, 29. Fala. Aleluia. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncieis com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Mais um. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos em Atos 4, em Atos 2, Deus derramou o Espírito sobre a igreja. Mas não foi suficiente. Lá em Atos 4 eles tiveram o quê? Orar. Orar. Essa é uma vida que nós precisamos entender, nós precisamos orar. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, orar é autorização. Orar, irmão, não é pedilança. Para de pedir, tem muita coisa que você está pedindo para Deus, que Deus fala assim, eu já te dei, meu irmão. Já está consumado, tetelestai, já foi consumado lá na cruz. Você é filho amado, você é filho abençoado. A prosperidade já está liberada na sua vida. A unção já está disponível para você. A palavra já está disponível para você. A autoridade já está disponível para você. Mas você precisa pedir autorização às vezes. Desculpa, pedir autorização não, autorizar Deus a fluir através de você. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada na sua vida que você não deseje. Então oração é uma maneira de multiplicar a unção nas nossas vidas, amém? Aleluia. O louvor vai subir? Pode vir, 10 horas. Fica de pé, irmão. Vocês estão com sono já, cansados, eu sei. O pastor Neto te pede perdão, porque ele demorou muito na palavra dele. Ontem o pastor Alexandre estava falando aqui logo no começo, e ele falou uma coisa que caiu como revelação na minha vida, que eu já tinha ouvido várias vezes.
mas não com a luz que veio. Ele dizia que nós somos terra. Somos terra. Fala aí para a pessoa do seu lado: "Ô, você é um torrão seco. Você é terra." Presta atenção, irmãos, presta atenção. Tem base bíblica para afirmar isso, porque nós fomos feitos do pó da terra. Terra. Só que a terra, ela pode receber uma semente. E essa semente, a palavra diz que ela vai multiplicar, ela pode multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Sabe, irmãos, tenho falado muito com os líderes da minha rede. Deus te dá, lá na sua célula, lá na sua rede, um monte de torrão de terra seca, irmão. Presta atenção. Líder, discipulador, presta atenção aqui em mim. Aí eu falo: "Irmão, você precisa ficar indignado com o que está acontecendo lá na sua célula, com os irmãos que não respondem." E aí sabe o que os irmãos fazem? Eles olham para o deserto. Eles olham para aquele monte de terra e falam: "Não tem jeito, pastor. Olha só o irmão, olha só a irmã. É complicado demais, ele não quer saber de nada." Irmão, deixa eu te falar uma coisa: é terra. Ele só está aguardando uma semente que seja lançada através da sua boca, para que essa semente gere. Existem algumas questões lá que às vezes atrapalham a semente. Isso também é papel do líder, do discipulador, de ajudar a pessoa a se livrar desses problemas. À beira do caminho, o solo que é cheio de pedras, o que tem espinhos. Isso é trabalho de nós da igreja, ajudar as pessoas a prepararem o solo. Mas eu quero te falar, o solo, quando recebe uma semente, o que é a semente? É a palavra. Vai frutificar. Vai frutificar. Vai transformar. Vai cumprir o propósito. Vai liderar. E mesmo aqueles complicados, irmãos, não importa. Uma vez eu perguntando para Deus, estava falando com o Rodrigo essa semana sobre isso. Eu estava indignado, eu falava: "Senhor, o povo que anda comigo não responde. O que eu faço?" E aí Deus falou para mim assim: aquele que semeia no Espírito, colhe do Espírito. Eu falei: "Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Não estou entendendo." E aí Ele me trouxe na memória um líder que tinha chegado na minha rede, irmãos, que era uma bênção, irmão, uma bênção. Pensa num cara que era evangelista, ele era professor da USP, ele deve ser ainda. Professor, não é professor de engenharia não, ele era professor que dava aula lá no doutorado da USP, e ele fazia uma célula lá na USP. Você vê a ousadia do cara. Veio andar comigo. E a célula dele, Rodrigo, era cheia de gente. Sabe quanto que eu tinha investido na vida dele? 0. E Deus me deu. Mas eu investi muito na vida dos irmãos que não responderam. Alguns estão respondendo hoje lá no Tatuapé, isso. Tem alguns que estão lá hoje, são discipuladores. Quando andava comigo era uma encrenca. Difícil, mas eu decidi investir no Espírito, semear no Espírito, e eu colho até hoje, assim como você também vai colher, irmãos. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que te impede de fluir,
de deixar fluir os rios de água viva que estão em você. O que te impede, irmão? É vergonha, é sentimento de inadequação, é achar que você não é capaz, é o que? É medo. Eu quero te falar, irmão, a unção é que vai resolver esses problemas também. Como o pastor Neto falou, irmão, você precisa chegar diante de Deus e ser sincero. Fala: Senhor, eu não consigo, eu quero amar aqueles irmãos da minha célula, mas eu tenho vontade de... Minha esposa, antigamente ela falava assim: Senhor, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu soco. E eu falei: você para de orar assim, isso não combina. E ela parou, em nome de Jesus, graças a Deus. Porque ela estava orando por mim, né? Já pensou? Deus dá uma força para ela? Os irmãos não entenderam, mas presta atenção, irmão. O que te impede? Você fala: pastor, eu sou muito complicado. Pois é, irmão, mas a unção de Deus tira toda descomplicação. O que te impede? O que te impede? Ah, pastor, eu não conheço a palavra. Irmão, vai conhecer, em nome de Jesus. Deixa Deus entrar no seu coração. O que te impede? A minha esposa não quer saber de nada. Larga a sua esposa e vai você. Deixa o rio fluir de dentro de você. Irmão, quando o rio estiver fluindo lá na sua casa, eu duvido que ela não vai ser encharcada. Presta atenção, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você. Jesus não falou assim: se você beber dessa água e fizer tudo direitinho, for perfeitinho, cheirosinho, arrumadinho, vai fluir rios de água viva dentro de você. Não, ele disse o quê? Se você beber dessa água, de dentro de você fluirão rios de água viva, rios de água viva. Irmão, não é um correguinho não é um fiozinho de água não, é rios de água viva, rio que sai do templo, é um rio que sai do templo e quando chega lá no Mar Morto, ele gera vida, ele traz vida, ele transforma as águas salgadas em águas doces e começa a haver vida. Sabe, irmão, você precisa se encher de Deus, você foi feito para isso, você foi projetado para isso, você foi ganho para isso, você foi abençoado para isso. E aí, é o princípio de Deus, tudo que você investe é multiplicado, os recursos que você investe na obra são multiplicados. A oração que você faz para abençoar os irmãos é multiplicada. Se você quer ser usado em cura, vai orar pelos doentes. Quanto mais você orar, mais doente vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus, irmão, não deixa nada te paralisar. Não aceite as desculpas, as justificativas do inferno que é colocada na sua mente. Não existe nada que você tenha que sirva para Deus, a não ser você mesmo, do jeitinho que você está, do jeitinho que você é. Se você tiver disposição para ser um canal de Deus, rios de água viva vão fluir. Agora para e pensa. Esses dias meu filho, cadê o Josué? Perguntou: pai, se você tivesse poder, o que você gostaria de ter? Pois eu falei para ele: eu já tenho. E você? Se você tivesse um poder, você queria fazer o que? Voar? Que nem o super-homem? Irmão, deixa eu falar uma coisa: você tem o poder nas suas mãos de transformar vidas, de ser canal de bênção, de transformar vidas.
Quantos aqui não estavam com a vida destruídas e alguém que permitiu ser usado por Deus foi alcançado e hoje ele está aqui? Irmão, eu fui um desses. Irmão, quando eu paro para olhar a minha vida, meu Deus, quantas coisas eu tenho para agradecer. Eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho mais do que eu preciso para viver, eu tenho dinheiro para abençoar. Deus me deu a graça de pregar o Evangelho, de falar da palavra de Deus. É graça demais, é graça demais. Mas nós não podemos fazer que nem Paulo fala. Não torne a graça de Deus vã na sua vida. Não torne a graça de Deus vã na sua vida, irmão e irmã. Fala, pastor, mas eu não sei por onde começar. Irmão, só começa. Só começa. Deixa Deus te usar. A gente vai encerrar. Só para... Essa semana minha esposa foi com meu filho, elas foram no dentista. Estava na estação de metrô. E aí paulista rico, né? Não anda de metrô, não sabia se era para pegar no andar de cima ou no andar de baixo. Brincando, né, esposa? Você não é rica, não? Eu sou. E ela chegou lá, não sabia se vinha para a Sé, né? Para a Sé. E ela perguntou para alguém: é aqui que pega o metrô para a Sé ou é embaixo? Ele falou: não é aqui não, é embaixo. Aí eles desceram, é isso, desceram. Aí chegou lá, primeiro falaram, perguntou de novo ou aconteceu primeiro? Aí ela perguntou para outra pessoa lá embaixo: é aqui que vai para a Sé? Ela falou: não, é em cima. Aí ela olhou e percebeu que tinha uma moça chorando ali do lado dela. E ela foi, perguntou: irmã, minha irmã não, ela chegou: moça, você está precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? E aí ela falou: você quer que ore por você? Ela falou: eu quero sim. E a Simone saiu para o canto com ela, orou. Essa mulher chorou muito, estava com necessidade. Então você percebe, até quando você não planeja, Deus te usa. Você acha por que ela foi pedir informação e falar para ela descer? Você acha que foi coincidência? Então, irmão, esteja disponível para o Senhor. Vou te falar, não precisa pedir para o Senhor: me usa. Fala: Senhor, eu estou disponível. Disponível. Eu quero ser usado, eu serei usado, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E espere as aventuras, como o Neto falou, porque é vida de aventura, irmão. É vida de aventura. Amém? Aleluia, irmãos. Eu quero fazer um apelo rapidinho, que nós já estamos adiantados no horário. Se você tem alguma dificuldade, você precisa de alguma transformação na sua vida, para você fluir, queria que você viesse aqui na frente. Nós queremos orar por você, enquanto a gente toca, a gente canta. Venha rápido para a gente liberar os irmãos rápido. É a unção que te capacita. Pedir para os discipuladores, obreiros, pastores, líderes virem orar. Oh Jesus, oh Senhor, se você já é usado, mas quer ser mais usado ainda, venha também. Eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, xalabai, ele alabar la show. Sinto fluir teu rio de vida. Alabai, ele ala show, ele alabar. Eu sinto fluir o teu rio.
Descomplica os irmãos, Senhor. Tira todo medo. Tira todo sentimento de desqualificação. Tira os olhos de si mesmo, deles mesmos. Que eles olhem para o Senhor, para o Senhor. Tira toda a vergonha. Aleluia. Vamos ter sido abençoados, diga glória a Deus. Aleluia, que jejum poderoso que estamos vivendo. Só um recado importante: amanhã, meio-dia, termina o nosso jejum. Então você que é do culto da manhã, você venha na manhã, sem problema nenhum. E você que é do culto da noite, você conclui o seu jejum ao meio-dia, você tem a comunhão com a sua célula e venha no culto da noite. Amanhã é o tempo de você terminar de forma gloriosa. Ah, pastor, mas eu queria terminar na igreja. Pode vir também, venha nos dois cultos sem problema nenhum. O importante é que você venha para concluir e desfrutar da presença do Senhor Jesus Cristo, amém? Então amanhã às 10 horas da manhã, vamos bom, às 10 horas. Não é 10h05, 10h10, 10 horas da manhã. Nós teremos o culto de encerramento aqui pela manhã. E às 18 horas o culto de encerramento à noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Desculpa pelo horário. Que você vai e descanse na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Até amanhã. A equipe de louvor de amanhã. Ah, por favor, os homens, por favor, me ajuda a estender as cadeiras. De 10 em 10, aí a gente precisa passar um pano aqui. Dar uma limpada rapidamente, está bem suja a igreja. Passar um pano rápido, viu? Glória a Deus. 10 em 10. E vai voltar para um culto de domingo normal.